Salve, Irmandade! Eu sou o Victor, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. E hoje aqui é mais um dia do meu, do seu, do nosso EagleCast. E hoje nós vamos ter aqui a presença ilustre de mais um convidado aqui, hein? O nosso primeiro vendedor que vai aparecer aqui, hein? Eu tô falando do nosso amigo Ricardo Corvelo, lá do canal Rinerd. É isso aí, mano. Manda um salve aí pra galera aí. Fala aí, galera, eu sou o Ricardo Corvelo do canal Rinerd e quero agradecer pelo convite para estar participando aqui desse quadro do EagleCast do canal Irmandade TCG. O meu canal já vai fazer 6 anos agora em maio e eu nunca tinha participado de nenhum quadro de nenhum outro canal, então vamos botar assim, uma nova experiência para mim, tá sendo muito legal, muito divertido, então muito obrigado mesmo. Por esse convite e oportunidade, beleza? Vamos aí às perguntas. E é isso aí, só que antes de ir para nossa entrevista, você vai dar aí o draw desse like e vai deixar já o seu comentário aí, né? Dizendo o que você acha aí do canal do nosso amigo. E você não se esqueça de ir lá no canal dele, fazer aquela velha visitinha e também visitar a loja dele, né? Lá no canal Rinerd, lá que você vai achar uma ótima variedade de produtos lá para comprar. E é isso aí, tá? E vamos lá para a nossa entrevista logo após a nossa vinheta. Como sabemos aqui, a gente sempre começa com a nossa pergunta inicial obrigatória, que é: o que você mais adora no mundo Yu-Gi-Oh? Então, o que eu mais gosto do mundo do Yu-Gi-Oh são as conexões que o jogo faz, porque você acaba conhecendo muita gente que você provavelmente nunca conheceria na sua vida, porque são pessoas que moram distante, pessoas que por causa de trabalho, faculdade, escola, você nunca teria encontrado na sua vida, e por causa do card game você acaba encontrando tanto pessoas da sua própria cidade, que talvez você nunca conheceria, ou de cidades ao redor, quanto de pessoas mais distantes, por causa do compra e venda na internet, ou até por causa de torneios maiores que as pessoas acabam indo. Então essa conexão eu acho muito interessante, porque o conhecer gente nova, ver hábitos novos, conhecer a pessoa só por jogabilidade diferente também, isso é muito interessante, isso é muito legal. Então eu acho que no mundo do Yu-Gi-Oh! Que eu mais curto é essa conexão que o card game consegue fazer com pessoas de N lugares. Até com a pandemia, até aumentou muito isso com o Remote Duel, que teve o ICS de Remote Duel, até joguei e eu conheci pessoas no Remote Duel, eu acabei não tendo mais contato, porque foi só ali no jogo, não dava para trocar um contato, mas eram pessoas super legais, que enquanto jogava, dava aquela conversada, uma pessoa divertida e tal, então, tipo, essa conexão eu acho muito da hora. Os vínculos que podemos criar, né, a partir do card game são mesmo incríveis, né? Você sempre conhece alguém muito legal aí no meio dos jogadores, é sempre legal. Ricardo, como nosso primeiro vendedor aqui a participar do EagleCast, eu queria que você nos falasse um pouco de como é ser um vendedor do nosso card game favorito. Então, ser vendedor de Yu-Gi-Oh! Eu acho que tem, vamos assim, 2 lados. Tem um lado de quando você tem uma loja, eu só tenho uma loja online, eu acho ainda um pouquinho mais suave, mas tem muito lojista que tem loja física, que geram muito mais gasto. Então, tipo assim, tem 2 lados. O lojista mesmo, que tem vários gastos e acaba tendo que vender as cartas mais caro. Isso já é ruim, porque já é um card game, mesmo no barato ele já é caro. É um card game bem caro. Querendo ou não, o Yu-Gi-Oh! É caro. E tem o vendedor que é só vendedor assim de WhatsApp, de Facebook, que é o que eu era até 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Então eu só vendia pelo WhatsApp. Então quem vende só dessa forma é mais suave. Por exemplo, nessa época que eu só vendia assim, eu não vivia disso. Eu tinha o meu trabalho, que era um comércio que eu tinha com a minha família, e o que vinha do card game, eu só reinvestia nele. Até por isso eu tive a possibilidade de agora ter a loja, o site, tá comprando, ter um grande estoque, esse tipo de coisa. Entendeu? Mas, tipo assim, viver do card game é bem complicado. Se você só compra e vende para se manter no jogo, ou fazer algumas outras coisas que você queira, como eu estava fazendo, que era meio que um investimento para poder abrir uma loja,
é um pouco mais suave, você vai indo devagarzinho, você tem outra coisa para se manter e vai indo. Mas você já viver direto, eu acho já mais complicado, porque além de ser um card game caro, é um luxo, então não é uma coisa que todo mundo vai querer. E ultimamente muitas pessoas têm deixado de jogar porque é caro, a pessoa está sem possibilidade, o país está em crise, pandemia, tem N fatores financeiros, então é bem complicado de verdade. Eu vi que recentemente, eu acho que 2 lojas faliram. Uma loja, o dono se mudou para outro país, foi tentar a vida em outra coisa, nem sei se ainda vende card game. Então, tipo assim, é algo difícil, mas ao mesmo tempo é algo muito legal. Eu curto muito estar vendendo card game. Enquanto eu tô, por exemplo, enquanto eu tô vendendo, literalmente vendendo sem ser só adicionando cartas no site, eu tô conversando com clientes. Daí os clientes às vezes perguntam sobre o card game. Se está comprando uma carta que eu conheço, eu gosto de conversar sobre. Às vezes eu falo algo, o cliente dá opinião, se fica maneiro. E se torna uma conversa maneira. Então, nesse sentido de conversar do jogo, isso é prazeroso. Para mim é um trabalho bom. Mas no modo financeiro é um trabalho complicado, um pouco difícil. Mano, como eu faço parte do seu grupo lá no WhatsApp, eu vejo que você sempre lá é bem atento, né? Você sempre dá muita atenção aos clientes. Mano, ainda falando dos negócios, você como residente de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a concorrência de lojas é muito grande por aí? Tipo, eu acho que como eu tenho uma loja online, eu nem diria que a concorrência é em São Gonçalo, a concorrência é no Brasil todo. Tipo assim, por mais que os lugares tenham muitas lojas, por exemplo, em São Gonçalo, se eu não me engano, são 3 lojas, porém 2 não tem Yu-Gi-Oh!, são focadas em Magic. E uma, que é a mais perto da minha casa, que é até onde eu vou participar de torneios sempre, só tinha Magic também. Daí eles botaram algumas coisinhas de Pokémon, tem umas coisinhas geeks aleatórias, e agora tá colocando Yu-Gi-Oh! E é pertinho da minha casa. Então, tipo, eu não vejo como uma concorrência ruim. Na verdade, eu vejo como aumentar a comunidade de Yu-Gi-Oh! Porque, por exemplo, se aqui no Brasil todo só tivesse a minha loja de Yu-Gi-Oh!, eu iria abrir falência. Porque só eu vendendo, só as pessoas conhecendo, vendo vídeos de repente, americanos, japoneses e tal, falando do jogo para poder querer comprar. E teria só a minha loja, eu poderia estar vendendo muito, mas poderia também não estar vendendo nada, porque a comunidade de Yu-Gi-Oh! Seria muito menor, absurdamente menor. Então provavelmente eu poderia estar vendendo quase nada. Então, tipo assim, você ter muitas lojas não é necessariamente ruim. O ruim é se uma loja atacar a outra, falar mal e tal, mas até que eu não vejo muito isso. A gente tira pelo Facebook. Se eu não me engano, o grupo Shadow Realms, que é o grupo que o pessoal mais fala e tal, que tem mais confiança, são feitos por lojistas que se respeitam, que trabalham teoricamente juntos ali para poder ter uma comunidade. Eu falo teoricamente porque ali não é um trabalho, né? Ele é um grupo de Facebook, uma coisa mais informal. Mas é para aumentar a comunidade e ter uma segurança. Então, tipo, quanto mais lojas, apesar de aumentar a concorrência, também aumenta a comunidade. Então eu acho bom, eu não acho ruim ter muitas lojas, ter concorrência. Aqui em São Gonçalo, teoricamente tem 3 lojas, mas só uma teria material para vender, teoricamente para ser concorrente. Mas pode ser que com isso aumente a comunidade de São Gonçalo e eu até venda mais. Por exemplo, quando eu vou nos torneios lá, eu sempre levo cartas que eu acabo vendendo e eles vendem lá também para os jogadores. Os ganhadores do torneio pegam premiação e tal. Então eu acho que isso é muito legal. Quanto mais lojas, na verdade, melhor. Principalmente se o governo abaixar os impostos e a gente pagar menos para ter um lucro maior. Obviamente, porque o que mata muito são os impostos. Mas eu acho que quanto mais lojas, melhor. Obviamente que se só numa cidade tiver 10, 20 lojas, só se a cidade for absurdamente grande. Mas tendo uma quantidade legal de lojas em cada cidade, eu acho que a comunidade seria bem da hora. Aumentaria muito. É isso aí, aumentar a comunidade sai bem mais em conta do que tentar derrubar a concorrência, né? Você, assim como uma pessoa mais vivida, deve ter várias histórias, né, envolvendo o nosso card game. Mas quando foi que você começou a ter interesse pelo jogo? Eu vim aqui pra ser chamado de velho, uma pessoa mais vivida. Só porque minha barba aqui tá ficando mais branquinha, falar que eu sou mais vivido, uma forma educada de me chamar de velho. Mas falando sério, eu comecei assim a me interessar por Yu-Gi-Oh! Muito aleatório. Foi tipo, muito aleatório de verdade. Eu comecei a comprar card game de Pokémon pra colecionar.
E eu acabei conhecendo o pessoal que jogava Pokémon, mas a comunidade de Pokémon aqui era muito pequena, quase 0 jogadores. Então meio que não se sustentou. Então eu acabei conhecendo mais gente que jogava Yu-Gi-Oh! E acabei permanecendo no Yu-Gi-Oh! E depois acabei até gostando mais, porque eu acho que Yu-Gi-Oh! É um jogo que te faz pensar mais. Pokémon, ele é mais basiquinho, né? Você faz as suas jogadas, passa pro seu oponente, ele faz as dele, depois passa pra você e assim vai. Yu-Gi-Oh! Não, por causa da gente de traps, essas coisas, você pode fazer ações durante o outro turno, então você pode tentar estratégias diferentes. Então isso é muito legal, eu acho que o Yu-Gi-Oh! Te dá mais coisa para trabalhar, você pode fazer mais coisas. Então eu acabei gostando mais dessa forma de jogar e abandonei o card game de Pokémon, fiquei só colecionando e passei pro Yu-Gi-Oh! Tá, eu admito, tá? Eu devia ter dito uma pessoa menos nova, né? Você no seu canal gosta sempre de mostrar diversos itens de coleção, né? Além de Yu-Gi-Oh! Qual é o outro mundo assim que mais te surte interesse? Então, dá pra ver aqui, né? Sinistramente, tem coisa a rodo aqui. Eu coleciono um pouquinho de tudo do mundo nerd. Eu gostaria de completar muitas coleções, mas financeiramente, infelizmente, eu não posso. Quem sabe um dia chegue lá. Mas eu curto colecionar meio que de tudo. Miniaturas, quadrinhos, mangás, livros. Eu tenho muitos bottoms, pins. Tem muita coisa mesmo, muita coisa. Eu tenho até imã de geladeira que vinha em box aleatórias, que vinha de brinde e coisa. Eu guardei, então meio que uma coleção aleatória de imãs e tal. Eu tenho muita coisa mesmo. Mas o que eu mais gosto de colecionar são quadrinhos, mangás e livros. Porque eu sempre gostei muito de ler. Eu não tenho simplesmente por coleção. Ultimamente me falta tempo para ler, né? Filho, loja e até os torneios de Yu-Gi-Oh! Que acabam sendo uma prioridade por causa da loja, que eu acabo vendendo também quando eu vou em torneio. Acaba tomando meu tempo todo, mas eu sempre gostei muito de ler. Eu tenho em média aí entre 5.000 quadrinhos e mangás e uns 500 de livros. E entre essa quantidade de 5.000 quadrinhos e mangás, eu já li uns 2.000, 2.500 mais ou menos. E de livros eu li uns 200. Então eu sempre gostei muito. Eu coleciono desde os 9 anos de idade. E desde essa época eu também leio, né? Obviamente. Então, tipo assim, eu acho que é a coisa que eu mais gosto do mundo nerd no geral. Né? O Yu-Gi-Oh! Vem bem recentemente. Eu curto muito. Hoje em dia o Yu-Gi-Oh! Basicamente é minha vida. Porque é meu trabalho, eu converso sobre o Yu-Gi-Oh! O dia inteiro. Mas o que eu sempre amei mais são quadrinhos, livros e revistas. Sempre. Boa, eu também acho que livros, histórias em quadrinhos e mangás sempre serão o melhor do que se pode colecionar, né? Bem legal. Bom, um assunto que não poderíamos deixar de fora aqui desse assunto é a participação do seu filho, né? Nos seus vídeos. Assim como o pai, ele também é empolgado nesse mundo nerd todo. Então, ele gosta muito de algumas coisas. Por exemplo, Yu-Gi-Oh! Ele detesta. Ele fala que é horrível. Ele fala que odeia, porque eu fico direto mexendo nas cartas de Yu-Gi-Oh! Né? Ele fica me irritando, falando que odeia, porque eu fico falando pra ele, Pokémon é ruim, porque ele gosta muito de Pokémon. Ele gosta que é ruim, fica naquela brincadeira. Mas porque eu mexo muito com essas coisas geeks, tem um canal desde quando ele era pequeno, ele passou a gostar muito. Claro que ele tem os gostos dele. Por exemplo, Pokémon eu acho que é a coisa nerd que ele mais curte. Mas ele já viu um pouquinho de Marvel, de DC, né? Algumas coisas aleatórias e tal. Conhece alguns personagens. Sonic também, ele se amarra em Sonic. Tá doido pra ver o filme 2 que a gente ainda não foi ver. Então ele gosta muito porque provavelmente eu gosto. Na minha casa tem a espada dos Thundercats, tem o martelo do Thor. Tem 2 luvas, a do Thanos do filme e a do Homem de Ferro quando botou caraca, as joias do infinito, pô, tinha faltou, não, pô, joias do infinito seria sinistro, quando botou as joias do infinito e tal. Então, vendo essas coisas, acaba influenciando ele a curtir. Eu espero que eu consiga influenciar ele a ler, que ele curta bastante ler, que material para ele ler e aprender, porque quanto mais ler, eu acho melhor para ele poder falar melhor, se expressar melhor. Então, espero conseguir influenciar a esse ponto, de ele gostar de ler igual eu gostava de ler. Mas eu acho que é isso. Porque eu vivo mexendo nesse tipo de coisa, ele gosta. E porque eu mexo com card game, né? Vendo card game, eu acredito que ele curta muito o Pokémon TCG por causa disso. Né? Ele pensa até em futuramente, quando ele aprender a ler direitinho, ele sabe que ele precisa aprender a ler direitinho, jogar torneios de Pokémon TCG, né?
Aqui por aqui não tem, né? Mas eu fiquei sabendo que tinha uns torneios grandes em cidades vizinhas e tal, então daria para ele participar também. Então seria bem legal e eu acho que é por isso que ele curte. Como eu mexo, ele acaba vendo muito e acaba influenciando um pouco, sim. Acredito que logo logo ele vai estar por aí, né? Representando a loja do pai nos torneios, né? Vamos estar na espera. Mano, o seu cotidiano todo com essa cultura nerd, né? Digamos assim, ela de certa forma te influencia na sua vida paterna, né? Ou ajuda de alguma forma? Então, basicamente eu acho que nessa pergunta eu respondi quase que na outra. Porque é o que eu falei, como eu tô sempre mexendo, sempre falando, sempre, como posso dizer, sempre ligado a isso, eu tô mandando mensagem para algum cliente, tô mexendo alguma coisa, ou arrumando aqui. Quando eu começo a arrumar aqui onde a gente grava, que é sinistro, tira coisa daqui, tira coisa dali, ele vê tanta coisa que acaba ele gostando, ele vendo. Então eu acho que ver esse monte de coisa diferente, miniaturas, acaba fazendo ele curtir, acaba fazendo ele se influenciar para gostar. Mas ele tem os gostos dele, como eu falei, ele não gosta de tudo que eu gosto. Por exemplo, ele detesta, não só Yu-Gi-Oh, tá? Mas ele detesta Naruto, Boruto, e eu gosto, eu sempre assisti, eu tenho os mangás todos do Naruto, né? Li todos e também vi o anime. Agora eu tava vendo o Boruto na Netflix, achei divertidozinho. Mas ele detesta, porque eu não sei. Mas ele detesta, então nem tudo acaba influenciando. Ele tem os gostos dele, porém eu acho que o mundo nerd em si, por eu viver no meio dessas coisas todas, acaba influenciando ele a gostar de uma coisa ou outra. Mas acredito que essa fase logo logo passa, né? Eu acho que ele tá sendo assim um pouco do contra pra poder abusar um pouquinho o pai dele, né? Qual é a meta que você deseja alcançar sendo um Yu-Gi-Oh vendedor, digamos assim? Sua meta, né, de vendedor? Então, a meta que eu quero alcançar como vendedor de Yu-Gi-Oh é ter uma base de umas 10 mil cartas avulsas no meu site. Em alguns materiais lacrados. Não booster box, inicialmente eu não quero botar booster box, mas ter box aleatórios e decks, starter decks. Eu já tenho alguns starter decks lá no site e tem 7.600, então teoricamente não falta muito para chegar a essa meta. Mas se pensar na forma financeira, falta muito ainda, porque não parece, mas como eu falei, o card game é caro, então até pro lojista que compra, o pessoal acha que a gente compra a preço de banana e vende caro, não é bem assim. Então é bem complicado, então eu ainda preciso de um capital um pouco maior para chegar, mas eu tô caminhando para ir para isso. E como um vendedor no geral de card game, a minha meta, além de chegar nisso de Yu-Gi-Oh, é estar botando o Pokémon. Por exemplo, no início eu só tinha 100 cartas de Pokémon, e quando eu aumentei a minha meta para 10 mil cartas de Yu-Gi-Oh, eu aumentei a minha de Pokémon para uns 1.000. Agora eu já tenho até 1.300, agora a minha meta é ter uns 4.000. Eu tenho bastante cartas de Yu-Gi-Oh, acredito que só da minha coleção vai chegar quase a essas 4.000. Porque das 100 a 1.300 só é minha coleção. E ainda tem muito mais cartas na minha coleção de Pokémon. Então, tipo, eu acho que vai chegar uns 4.000 cartas no site. Então, a minha próxima meta de Pokémon vai ser mais 5.000 em materiais lacrados. Que eu também tô já querendo ver de voltar a comprar aqui. Eu já comprei algum tempo atrás com a Copag, então eu quero voltar a comprar. Então, a minha meta é sempre estar aumentando o estoque do site. Nunca deixar faltar muito. Se eu puder estar comprando cartas antigas e tal, estaria comprando. Né? Porque às vezes cartas antigas se tornam mais difíceis de achar. Mas quando eu acho que tem possibilidade financeira de pegar, eu tento pegar para ter sempre de tudo. A minha meta é, assim, ter um acesso a um estoque legal, onde as pessoas consigam encontrar a maioria das cartas que estão procurando. Encontrar todas é impossível, obviamente, por isso tem várias lojas, porque o cliente sempre vai encontrar um pouco comigo, um pouco ali, um pouco ali. Isso é normal, mas eu quero tentar ter bastante coisa. Como jogador e colecionador, eu sempre penso nisso, eu quero ter o maior acesso para que as pessoas, quer dizer, o maior estoque, né, para que as pessoas acabem chegando até a minha loja para procurar e ver que ali ela vai encontrar bastante coisa do que procura, que eu acho isso bem interessante, bem legal. Então essa é a minha meta, tá tendo um estoque maior, né, um pouco maior do que eu tenho agora, né, uma próxima meta, são metas pequenas que eu vou devagarzinho caminhando e ter coisa lacrada, então aos pouquinhos eu vou ter lá, já tô caminhando para isso. Legal, um sonho bem produtivo esse, né? É uma forma bem à frente de se pensar. Muito bem. Acredito que você deva participar de vários torneios aí onde você mora. Você geralmente costuma se dar bem nos torneios? Se dar bem é meio complicado, né? Eu não jogo com deck full competitivo, porque o full competitivo, quando eu abro o box e tenho as cartas, eu tenho que vender para ter o lucro. Eu não posso ficar para mim. Se eu fosse uma loja grande que abre 100 booster box, 200 booster box, suave.
pegar três cartinhas daqui, três dali, montar um deck full competitivo, suave. Mas como não é o meu caso, eu tenho que vender sempre o full competitivo. Então geralmente eu jogo com deck rogues, decks que às vezes nem é rogue, mas dá pra fazer um estrago, porque as pessoas meio que menosprezam. Então, botando as staples certas, staples que eu tenho, que eu vou devagarzinho adquirindo, daí staples você vai juntando, se ela não tomar uma lista, você acaba tendo cartas para jogar em qualquer deck, então isso é bem interessante de fazer, eu sempre faço isso. Então, tipo, às vezes eu me dou bem, às vezes não, por quê? Depende das pessoas que estão jogando no torneio, porque pode ser só deck full competitivo, aí meus decks às vezes tem uma certa dificuldade de passar por alguns outros decks, obviamente, porque não são decks competitivos do momento, são decks que já tomaram lista, decks que já estão mais para trás um pouquinho, mas geralmente eu consigo ficar em posições razoavelmente legais, do razoavelmente para o legal, né? Por causa das staples, porque staple eu acho que faz muita diferença. Por exemplo, ultimamente eu tenho jogado muito de Thunder Patrol, e o deck, eu acho que não é considerado nem rogue, mas até que foi relativamente bem. Eu acho que no último ICS falaram que, eu não sei se ficou algum no top, mas alguém falou que ficou, só não confirmei, então não sei se é algo verídico. Mas é um deck, por exemplo, que eu acho muito versátil, que ajuda bastante. Eu consigo jogar ele no primeiro, no segundo, posso montar para ser meio termo, dependendo se eu perder o dado e tal. Então, tipo assim, é um deck legalzinho, mas não é um full competitivo. Mas quando eu boto staples mais fortes, às vezes eu ganho de full competitivo com ele. Recentemente eu fiz um vídeo no canal falando de um Horda Zumbi Control que eu montei puro, né? Fora do arquétipo que eu tinha lá, né, do Horda Zumbi, são Control, né? Super Poly, Judgment, essas coisas. Mas o restante é Horda Zumbi puro, estrutural, puro, com extra deckzinho que você pega por fora, porque não vinha no estrutural, o extra deck do estrutural não usei nada. Eu acho que o extra deck do estrutural era basicamente o Red Eyes, que eu nem uso. Mais pra frente talvez use, porque vai vir carta nova aí. Mas, tipo assim, o pessoal meio que menospreza e tal, um Horda Zumbi puro, e eu consegui ficar em segundo lugar no torneio ganhando de um Pancredes DPE Brave Token, que foi até o deck que ganhou o último ICS, se eu não me engano. E o cara tinha gota proibida e tal. Cartas full mesmo, as cartas mais caras do game, e eu conseguia. Por quê? Eu jogo melhor? Não é isso, ele sempre me ganhou. Não vou falar não, o cara é maneiro, o cara joga muito bem, o cara jogou os ICS aí e joga muito bem. Foi pro segundo dia do ICS que eu participei, que eu nem fui pro segundo dia. Mas, tipo assim, às vezes um deck rogue com a staple certa, ou às vezes não é nem rogue como o Horda Zumbi, você consegue competir. Então, a pergunta foi se eu me dou bem nas competições. Como eu falei, nem sempre. Depende da minha mão, depende do oponente. Mas mesmo sem ter as melhores cartas do momento, sempre dá pra tentar jogar. Olha aí, galera, vamos acabar com esse mito, né, de que só porque o irmãozinho tem uma loja, ele vai estar por aí esbanjando as suas cartas e se dando bem em tudo, né? Tá aí o exemplo. Nem em todo caso é assim. Você já chegou a ser mal interpretado por ser um adulto, né, que gosta dessas coisas? Então, eu acho que eu nunca fui mal interpretado por ser um adulto que curte essas coisas nerd, card game, tudo. Que eu acho que até tá na moda, né? Como que conta aí, muita gente ganha dinheiro em relação a isso. Eu acho que o que tá na moda você acaba não sendo mal interpretado. Eu acho que eu já fui mais assim, não mal interpretado, mas já sofri um pouco de preconceito por eu ser cristão e gostar dessas coisas. Né? Eu sou evangélico, e as pessoas acham estranho o evangélico gostar dessas coisas, e alguns evangélicos meio que tem preconceito disso. Porque isso aí fala do demônio, fala assim que lá, é meio complicado. Se você parar pra ver, no card game tem os Dark Lords, que são os senhores obscuros, e realmente a temática do primeiro Dark Lord, que é a fusão que chegou acho que no ano passado, sei lá, no retrasado, é tipo um anjo obscuro e tal, seria meio que um diabo mesmo, literalmente, né? Pelo menos a temática aparece. Mas eu não vejo nada demais, eu vejo ali como um card game. Se a pessoa fez com essa intenção, eu tô um pouco me lixando, eu quero me divertir. Aquilo não me afeta. A Bíblia mesmo fala que não existe maldição sem causa e esse tipo de coisa. Então, aquilo não me afeta em nada e aquilo não me desvia do meu caminho. Então, eu não tenho problema com isso. Mas já vi muito preconceito em relação a isso. Por exemplo, onde eu trabalhava com a minha família, era em frente à antiga igreja que eu ia. Né? Agora eu sou de outra igreja.
Daí as pessoas passavam ali e viam eu jogando card game. Como eu saí dali da igreja, só conversei com o pastor, porque é muita gente, né? Tô saindo daqui, vou pra outra igreja, vou falar, não tem necessidade. A pessoa acho que pensava que eu tava fora da igreja, que eu me desviei, que agora eu tava jogando aquilo. Então eu sentia os olhares de julgamento. Então eu sentia meio que julgado. Mas eu nunca tive problema de mal interpretado. Eu tive problema de ser julgado por jogar aquilo por pessoas, tanto cristãs como não cristãs, por exemplo. Porque eu gosto de mangá, na época que eu era dessa igreja, que era em frente ao meu trabalho, eu tava de manhã na igreja, saía do culto, comprava um quadrinho ou um mangá na banca de jornal que tinha em frente à igreja. Um dia o dono da banca de jornal chegou pra mim, posso te fazer uma pergunta? Você é cristão? Você pode ler mangá? Eu achei muito engraçado, a pessoa fica com medo de perguntar, você pode ler mangá? Eu falei, por que eu não posso? Tô comprando, vou ler. É uma coisa tão simples, é uma leitura, é uma coisa boba, não é nada que vai ferir a fé. A não ser que eu comprasse alguma coisa que estivesse ali atacando a minha fé. É diferente, eu acho que é uma coisa que você não quer nem ter, se ataca a sua fé. Eu acho que qualquer fé, de qualquer religião, se ataca a sua fé, é uma coisa que você não gosta, não curte, não faz bem pra você. Mas se não tá atacando, é uma história, alguma coisa assim, por que não pode? Entendeu? Então, sei lá, eu acho que havia mais esses preconceitos, não um ser mal interpretado. Mano, você pode ser a melhor pessoa do mundo, né? Mas sempre as pessoas vão procurar as suas exceções para querer te julgar, né? Mas a gente vai seguindo com a consciência limpa, né? Isso realmente é o que importa. Muitas pessoas que vieram aqui tiveram a mesma reclamação, né? O preço do card game. Você como um vendedor, qual é a sua opinião quanto a isso? Em relação a isso, eu também acho que o preço do card game, como eu falei em alguma das perguntas mais no início, é que realmente o preço é bem alto. O card game é algo caro. E eu também acho que poderia ser mais acessível, igual no Japão. Eu não sei se realmente é mais acessível, mas as histórias que a gente escuta de pessoas falando que viu vídeo, que no Japão, por exemplo, tem aquele, igual aqui, que a gente pega aqueles bolinhas de Pokémon, aquelas maquininhas que você bota uma moeda e sai, e tem de carta, que às vezes sai dragão nessa maquininha. Não sei se é verdade, eu nunca vi. Mas se for, imagina você botar uma moeda lá que corresponde, o iene lá corresponde aí a, sei lá, não sei quanto que é, mas vamos dizer que aquela quantidade de moeda que você coloca corresponde a R$5. E você vai tirar um dragão que aqui é 300. É bem mais acessível, obviamente. O dragão já foi até banido lá, provavelmente por causa dessa acessibilidade. Todo mundo que tinha lá pagou muito barato. E daí depois foi banido, eles meio que cada uma parte para outra. Aqui você joga. Você compra hoje, a lista vai sair no mês que vem. Bane uma carta que você comprou de R$300, às vezes a pessoa desanima, porque R$300 que não vai ser mais vendido por R$300. Se o cara colecionar, ele ainda guarda, mas se não colecionar, ele perdeu o dinheiro. Então é bem complicado. Eu acho que aqui deveria ser mais acessível, mas eu vejo aqui por que aqui não é acessível. O pessoal fala muito, porque a Konami do TCG é mais olho grande do que a Konami do ACG. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que aqui não é acessível por causa dos impostos que tem no país. Todo mundo fala, a gente já viu, eu acredito que todo mundo já tenha visto várias reportagens falando sobre impostos que a gente paga sobre qualquer produto de informática ou alimentício, tudo, não falei informática, alimentício ou tecnológico, né? Tudo tem muito imposto e que se não tivesse imposto seria tipo 50% do valor, mais ou menos, ou até menos do valor que a gente pagaria. Então, tipo assim, se o imposto aqui não fosse tão alto, ou se apesar do imposto ser alto, o poder aquisitivo no país fosse alto, não teria problema. Por exemplo, antes de estar gravando aqui, eu fui rapidinho fazer uma pesquisa na internet, vi algumas reportagens e vi uma onde falava que o Brasil é o 14º em relação a impostos do país. Pô, o 14º, então não é tão grande, é o maior da América Latina. Mas do 1 ao 13º são países europeus, que são de primeiro mundo, onde, tipo assim, apesar do imposto ser alto, a vida lá qualidade de vida lá é melhor. O salário que você recebe para o valor que você paga nos seus produtos, e tanto para tudo, para sua casa, para alimentação, para tudo, você consegue viver. Aqui no Brasil é muito difícil. Você pega um salário mínimo e você não vive, você sobrevive. Em outros países na Europa, um salário mínimo você vive razoavelmente bem. Você também não vai ter a melhor vida do mundo, obviamente. A pessoa vai para a Europa achando que vai ser rico com um salário mínimo europeu. Mas você consegue
viver. Você consegue ter suas coisas aos pouquinhos e tal. Meu irmão tem falado muito sobre Portugal e tal. E ele conheceu várias pessoas que foi para Portugal com salário mínimo, claro que o salário mínimo da pessoa, às vezes o salário mínimo da esposa ou do pai, filho que vai e tal. Junto os 2 salários mínimos, eles conseguem pagar um aluguel, ter uma vida tranquila e começar a juntar para comprar um carro, comprar essas coisas. Aqui você tem 2 salários, vamos dizer, 2 pessoas na casa, 2 salários mínimos. Você vive um aperto sinistro. Lá você consegue começar a juntar para comprar um carro. Então, tipo assim, o imposto lá é alto, maior do que no Brasil, mas a qualidade de vida é muito maior. Então você conseguiria comprar cartas, essas coisas, com o valor que você tem lá, independente do imposto. Então aqui no Brasil, como não é o caso, aqui é um país de terceiro mundo e tal, o imposto é alto e nada funciona, tem muita roubalheira, muita corrupção. Se o imposto diminuísse, já melhoraria. Então poderia diminuir os valores das cartas, porque o pessoal acha que só há imposto quando tem importação. Uma loja importou carta, aí aquela pode ser cara porque pagou imposto. Mas quando a Devir traz as cartas, ela traz de fora, então ela paga a importação, né? Eu não sei se há alguma isenção do governo e tal, mas se não houver, ela paga a importação. Então ela repassa esse valor para o lojista. E o lojista repassa esse valor para o consumidor final. Então a carta acaba sendo cara por causa de todos os impostos. No momento, eu não tenho funcionário na firma e tal, eu tenho a firma aberta, né, por causa do site, mas eu não tenho funcionário. Mas como eu falei, eu já tive comércio e já tive funcionário. E os impostos que eu pagava pelo funcionário são altíssimos. Realmente, você tem um funcionário, praticamente paga 2. Então, tipo assim, uma loja que você vê de card game que tem 2 funcionários, há um para cuidar de Yu-Gi-Oh! E um para cuidar de Pokémon, por exemplo, igual eu tenho. No caso, eu tenho os card games, não tenho funcionário, sou eu sozinho, né? Mas, tipo assim, como se aquela loja estivesse pagando 4 funcionários e o dono ainda tem que ter o lucro dele, porque ele não vai trabalhar de graça. Então é complicado. Se o imposto diminuísse, eu acho que conseguiríamos diminuir o valor da carta e teríamos fácil acesso. Seria uma diversão menos luxuosa e eu acho que a comunidade cresceria mais. Cada vez está mais difícil chamar Yu-Gi-Oh! De diversão com esse aumento de preços, né? É trágico. E agora nós chegamos à nossa pergunta final obrigatória, que é: o que você mais odeia no mundo de Yu-Gi-Oh? Nessa pergunta final, eu acho que o que eu mais odeio no mundo de Yu-Gi-Oh! São as pessoas safadas. Eu já vi muita safadeza, tipo assim, você tá numa loja, uma criança lá, às vezes 12 anos, comprou um booster, os pais levaram, deixou lá pra jogar um pouquinho com os amiguinhos e comprou um booster e tirou uma carta boa. Aquela carta custa R$300, daí chega um cara que conhece, que geralmente é um jogador competitivo, que já conhece o jogo há muito tempo, ou às vezes alguém que vende, chega pra aquela criança e fala assim: pô, pago 3 boosters aí nessa carta, não quer não? Pô, 3 boosters, uma carta do booster você tirou 3. A criança às vezes na ingenuidade, sem saber preço, nada acaba passando. Isso acontece muito, muito. Quando eu vendi açaí aqui, o pessoal vinha jogar, eu comecei a vender cartas, o pessoal vinha aqui. Tinha um garotinho que vinha aqui, ele não era tão novo, acho que ele tinha 16 anos, mas ele tinha muita carta legal. E eu cheguei a conversar com ele, falei: cuidado com essas cartas, tem muita carta boa, então cuidado que os outros vão querer se aproveitar, querer pegar as suas cartas. Dito e feito, teve gente que chegou nele para tentar pegar a carta dele a preço de banana, sendo que eu já tinha falado com ele, falei: não aceita, olha bem. Daí depois ele começou a olhar os preços e ficar mais ligado, mas ele não levou nem o primeiro golpe porque eu alertei ele. Porque eu acho isso uma tremenda sacanagem. Eu, como vendedor, eu poderia ser safado e chegar lá e falar: mano, passa essa cartinha aqui, eu te dou essa carta aqui do que você tava querendo, papá, e vender. Na época ele tinha, por exemplo, o Bigfoot. O Bigfoot eu acho que era R$100 e tal. Era caríssimo. E ele tirou num booster que ele abriu em um lugar aleatório que ele foi e comprou e tal. Então ele tinha outras cartas muito boas que ele tinha esse costume. Às vezes o pai dele passeava com ele e tal e comprava booster. Então ele tinha algumas coisas legais que ele acabava tendo sorte de tirar no booster. E tipo assim, muita gente se aproveita desse pessoal que não conhece. Na época eu falei com esse rapaz. Hoje eu não tenho nem mais contato com ele, eu não sei se ele parou de jogar e tal, mas pelo menos ele era mais novo e não tomou golpe, porque eu acho isso uma tremenda sacanagem. Então, tipo assim, porque eu conversei, ele não tomou um golpe, mas ele poderia ter tomado. Mas esse tipo de golpe acontece muito em praticamente todas as lojas. A outra loja que tinha na cidade vizinha aqui que faliu, me falaram que uma vez uma criança tirou uma Ashe, por exemplo.
E na época a Ash era 400 conto, não tinha a Ash de estrutural, era a Ash Secret, se eu não me engano. E a criança tirou, abriu um booster e tirou a carta de 400 conto. Alguém ofereceu 2 boosters pra criança. Mano, eu acho que, não sei se a criança aceitou, se o pai viu e não deixou. Daí foi ver o preço, mas tipo, mano, sacanagem. A carta que era 400 conto, o cara vem e oferece 2 boosters, que na época era o quê? 12 reais cada um? Pô, é um absurdo. É uma sacanagem. Você poderia falar, ó, se o cara chegasse assim e falasse, pô, vi que você tirou essa carta aí, você não é loja, você não vai usar porque uma só não vai te adiantar, eu sou competitivo, eu queria comprar, essa carta aí vale 400 reais. Se eu te der 200, que é metade do preço, você aceita? Ou, pô, se eu comprar, eu tô sem dinheiro aqui, se eu comprar uma booster box, na época era esse valor de 400 reais mais ou menos, se eu comprar uma booster box aqui pra você tentar tirar, você aceita? Parcela aqui no cartão 10 vezes, vai, entendeu? Uma parada dessa, né? Tipo, ou você oferece, você pode até oferecer menos, você pode falar 50 reais, pode falar 20 reais, mas você falar pra pessoa o real valor, você sabe, você tá tentando enganar. Isso eu acho uma sacanagem. Recentemente eu vi alguém falando num grupo de alguém que tentou fazer isso, entendeu? Então, pô, é complicado. Eu acho que essa é a pior raiva, o ódio que eu tenho no mundo de Yu-Gi-Oh! Tem muita gente esperta querendo passar a perna nos outros, principalmente quem tá começando agora ou geralmente quem ainda é muito novo. E isso acaba diminuindo a comunidade, porque se amanhã ou depois aquela criança cresce e vê que foi enganada ali, às vezes até perde a vontade, porque quando é mais novo, às vezes não tem condição de ter decks e tal, os pais não vão pagar, mas às vezes pode ter um cartinho ou outro e tal, e depois começar a jogar, mas viu que já foi enganado desde novo, às vezes a pessoa desiste, e isso diminui a comunidade, e isso é ruim pra gente, entendeu? É isso que eu mais odeio. Ah, galera, o nosso Igocast está chegando ao fim. Eu gostaria aqui de agradecer a presença aqui do nosso amigo Ricardo Covelo e de toda a galera que assistiu até aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu achei um papo bem produtivo e agradeço muito ao nosso amigo aí. Valeu, meu mano. Mano, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado mesmo, foi uma experiência nova, foi muito divertido fazer parte do YugiCast. Muito obrigado, espero que venham mais convites para participar de outros quadros. Valeu, abração. E é isso aí, antes disso aí você não se esqueça de dar o seu draw aí nesse like. Você não se esqueça de deixar o seu comentário e não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, tá? E não se esqueça de ir lá no canal do Rined e não se esqueça de visitar também a loja do Rined, tá? O link vai estar aí na descrição e vão lá procurar lá as cartinhas de vocês para comprar, que ele tá lá com preço bem bacana, tá? E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês, beleza? Valeu, falou!